A paz, Senhor, povo de Deus, como é que você está? Espero que bem. Hoje eu trago uma palavra de reflexão para a tua vida. E essa palavra nós vamos encontrar no livro de Daniel, verso 5. Isso mesmo, Daniel 1, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir ao rei. Isso mesmo. Daniel foram arrancados da sua província até a Babilônia, até o palácio do rei, para eles servirem ao rei da Babilônia. Mas dentro do palácio da Babilônia havia regras na alimentação e no treinamento, nos estudos, em tudo. E havia um propósito maior em Daniel, porque como andar no nosso propósito sem sair do nosso foco? Havia foco no propósito de Daniel. E no propósito de Daniel, Deus estava acima desse propósito. Deus estava acima desse propósito. Daniel não fez nada dentro do palácio sem consultar o seu Deus. Eu pergunto ao meu irmão que tem um propósito a ser cumprido. Será que Deus tem sido a tua prioridade em tudo? Porque Daniel, antes de ir falar com eunuco do rei, Daniel se colocou em oração. Olha aqui o que diz aqui no verso 8. Ele diz que Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel colocou-se em oração antes de ir falar ao eunuco. Muitas das vezes nós temos projetos, planos, mas a gente não coloca em oração. Se Deus está acima de tudo, se buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, por que quando a gente vai fazer algo, nós não colocamos primeiro a Deus? Nós não conversamos primeiro a Deus. Se Deus está no nosso propósito. Eu tenho um pensamento aqui para você. O propósito da sua vida define as suas prioridades. E as suas prioridades alinham o teu propósito. Te fazem chegar mais rápido ao teu propósito. E nesse alinhamento, nós temos que saber quem nos leva para mais próximo do nosso propósito. Daniel aqui colocou a prova, primeiro em Deus, e depois ele foi falar com o eunuco do rei. No nosso propósito, o que a gente tem comido? Porque Daniel não aceitou os manjares. Daniel não aceitou a bebida que estava no palácio do rei, antes dele consultar a Deus. Ficou 10 dias sem comer as iguarias do rei. Então, meus irmãos, para nós cumprirmos, nós precisamos tirar muita coisa do nosso meio. Quais são as músicas que nós ouvimos? Quais são os livros que nós lemos? Quais são as pessoas que nos aproximam mais do nosso propósito? Quais são os lugares que nós acessamos para nós chegarmos ao nosso propósito? O que ouvimos que vai nos aproximar no nosso propósito? Que essa palavra te sirva de reflexão. Deus abençoe.